Olá, corvos! Bem-vindos aos Corvos do Além e hoje um programa muito especial sobre um dos casos mais famosos do casal Warren. Um caso que eles tiveram muita dificuldade em resolver, não é, Cris? Sim, um caso da família Perron e que foi tema e inspiração muito de leve do filme Invocação do Mal 1, e que foi o primeiro filme da série Invocação do Mal que fez um mega sucesso. Mas eu já vou contar para vocês que, embora o filme fale e traga os Warren como os mocinhos e que foi inspirado na história deles, eles não conseguiram resolver o problema, né, Wagner? Foram expulsos da casa dos Perron. E é isso que a gente quer contar para você, do que aconteceu da ficção, da realidade, e o que nós bruxos temos para falar do que os Warren fizeram e o que nós também faríamos na atualidade. Agora são 9h18, estamos descendo ao porão onde a porta se abriu sozinha. Dê um sinal de que quer se comunicar conosco. Bom, então começando pelo filme, né? O filme foi lançado em 2013 e foi uma explosão de bilheterias, porque até então os filmes de terror e suspense não estavam lá essas coisas, e esse filme ele veio inovando em muitos quesitos, e um deles, que também pesou bastante, é que eles colocaram que foi inspirado em fatos reais. Inclusive, eles mantiveram o nome da família e a estrutura da família igual à realidade, à vida real, que é a família Perron, que tem a mãe, né, o casal e 5 filhas. E também eles se inspiraram tanto nos arquivos e nos registros do casal Warren, mas não só. Eles também pesquisaram os livros que uma das filhas, anos depois, já adulta, a Andrea Perron, escreveu. Ela lançou 3 livros contando essa história, e o produtor, o diretor do filme também leu e se inspirou em muitos detalhes do filme, embora a gente saiba que o filme traz questões ali reais, mas também traz muita ficção, até mesmo na relação da participação do casal Warren. I get my own room. Oh, you really? Oh, it's on the room. 1, 2, 3, 4, 9. O filme começa com uma família se mudando para aquela casa nova. Numa região dos Estados Unidos, Rhode Island, começam a acontecer alguns fatores que são estranhos, mas até então não há uma suspeita maior. Por exemplo, cheiros estranhos, cheiros ruins. A família começa a sentir um cheiro assim de carne podre, um cheiro muito ruim. Também o cachorro não quis entrar na casa. Então, a gente vê no filme o cachorro para na porta e não entra. Também a gente começa a perceber que pássaros batem na janela e morrem, mais do que o normal. E aí, barulhos estranhos também. Mas até então, na casa antiga, barulhos estranhos ninguém ainda desconfia tanto. Mas então, começam alguns sintomas com a mãe. E a mãe vai ser um ponto muito importante no filme. Começam a aparecer hematomas. Aí a coisa começa a ficar complicada. Não é, Cris? Sim, e muitas coisas, como a gente estava falando, foram inspiradas na vida real e outras nem tanto. Até algumas situações que aconteceram na vida real foram tão ou mais assustadoras do que o que o filme apresentou, embora o filme também tenha. Mas esse exemplo do cachorro que não entra na casa, embora eles tivessem uma cachorra, né, que teve uma situação em que ela morreu e tudo mais, mas não teve essa questão do cachorro não querer entrar em casa. Porém, já no primeiro dia de mudança, as crianças perceberam presenças, porque quando eles fizeram a mudança na vida real, o último dono, ele estava na casa retirando algumas coisas. É importante lembrar que na vida real, essa casa que eles compraram, que foi na década de 71, era uma casa que foi construída
por volta de 1680, então uma casa centenária, de várias gerações passaram ali, e o último descendente estava vendendo a casa para uma família que não fazia parte, né, dessa descendência, estava ali retirando as coisas, e até quem conta isso é a Andrea, no livro dela, conta que ele não estava muito querendo vender a casa, os filhos que insistiram muito, e ele estava ali pegando as últimas coisas, e ele tinha ido sozinho. Quando as crianças começam a entrar na casa, e vem o senhor dali arrumando as coisas, a mãe na cozinha, uma entra, vê ele com outro homem, um homem meio estranho, vestido de uma maneira estranha, e aí uma fala para outra irmã que estava no outro cômodo, você viu que o homem que está com o senhor fulano, o senhor Richardson, né, que era o nome da família. Ai, eu vi, nossa, muito estranho, com uma roupa estranha. E a outra irmã, que eram 5 irmãs, né, entra e aí comenta com a mãe. Falei, mãe, quem é aquele senhor que está, aquele senhor estranho, aquele homem estranho que está com o senhor tal? Não, filha, mas não tem ninguém com ele, né? Então, não existia, não tinha nenhuma outra pessoa com ele estava sozinho, mas as crianças, já no primeiro dia da mudança, começaram a ver presenças de espíritos. Então, no filme, vai mostrando, né, as coisas muito aos poucos, embora o filme aconteça de uma forma muito rápida tudo, a família acabou ficando na casa 10 anos. E a mãe também, na vida real, ela foi a maior vítima dos espíritos, mas todos esses fenômenos também de cheiro, de barulho, né, que são os fenômenos poltergeist, também aconteceram na vida real, e inclusive os hematomas, tanto na mãe quanto no pai também. A Andrea relata no livro que teve uma noite em que a mãe estava na cama com o pai antes de dormir, e do nada apareceu nas costas dele um vergão, né, como se ele tivesse sido todo arranhado. Então, isso realmente aconteceu. Agora, Wagner, no filme, quem que é a vilã? 1º de novembro de 1971, estou sentado com Carolyn Perron, ela e a família vêm vivenciando fenômenos sobrenaturais. Quando os Warren entram no filme, é porque a Carolyn, que é a mãe, ela vai chamá-los. Eles estão dando uma palestra na universidade, ela vai chamá-los. Eles chegam, assim que a Lorraine entra na casa, começam a acontecer os fenômenos agressivos, e ela tem uma visão e ela descobre que quem é a vilã, quem está causando todo o problema... Embora na casa hajam mais espíritos, mas a grande vilã é uma moradora, nascida em 1812, que morou nessa casa, chamada Bathsheba Sherman, que foi acusada de bruxaria. Você vê, sempre a bruxa a vilã, né? É dito no filme que, inclusive, ela é descendente de uma das bruxas que foram mortas em Salem. O que acontece com essa Bathsheba? Ela morou na casa, teve um filho com o Sr. Sherman, e ele encontra essa criança morta com uma agulha de crochê enfiada na cabeça. E aí, a Bathsheba, ela é acusada de bruxaria. Ela acaba se enforcando numa árvore que tem em frente à casa, junto a um lago. E a Lorraine, ela afirma o tempo inteiro que a grande vilã é Bathsheba. Mas é mesmo, Cris? Na vida real, a Bathsheba realmente existiu. Ela era um dos espíritos que eles percebiam na casa, mas não era o único e não era o mais perverso ou mais malévolo. A Bathsheba não era boazinha, porque inclusive existiam espíritos na casa que eram bons, que tentavam ajudar ou proteger, mas o espírito que mais provocava agressividade, os hematomas, e que era muito hostil, principalmente com a mãe da família, era a senhora Arnold Richardson. Então, existiam diversos espíritos que a família toda já estava se relacionando nessa altura, mas a Bathsheba em si, ela também foi tida como bruxa, porque aconteceu mesmo um episódio em que uma criança, não um filho dela, uma criança morreu sob os cuidados dela. E ela tinha 4 filhos, porém, dos 4 filhos, só um ficou vivo.
E ela foi também tida como bruxa num período da caça às bruxas. Então, a gente não dá para saber se ela realmente fez algo de ruim ou não. Existe até o túmulo dela, perto da região da casa da família, e ela não morava na casa. A Bathsheba não morava na casa. Quem morava na casa era a senhora Arnold, que aí sim ela era o espírito mais agressivo e que, por vezes, a mãe acordava vendo os vários espíritos na casa. Então, na história real, a gente vê que foi bem mais complexo, né? Porque todos percebiam, todos viam, os fenômenos aconteciam na casa, aí foram se agravando os fenômenos, né? Poltergeist, inclusive até de levitação, de pessoa ser arremessada, né? Não de repente com aquela agressividade como a gente vê no filme, mas isso também aconteceu. Agora, né? O filme mostra a bruxa, né? A gente sempre bruxa, a gente paga aí a conta, né? Daquela forma estereotipada que a gente vê, horrorosa. Aliás, até foi um homem quem fez o papel da Bathsheba no filme, né? A Bathsheba do filme, na verdade, ela acabou representando todos os espíritos negativos. Inclusive, quem se enforca na vida real dos espíritos não é a Bathsheba, é a senhora Arnold. Então, a Bathsheba do filme acaba sendo uma amálgama de todos esses espíritos. Agora, você falou, Wagner, como a família chamou o casal Warren. Eles dando uma palestra na universidade, e um conhecido da família os chama, inclusive no easter egg, a Lorraine, da vida real, estava nessa cena em que eles estão na faculdade lá assistindo a palestra do casal Warren do filme. Só que na vida real, a família nunca chamou o casal Warren. Aliás, a família nunca chamou ninguém para ajudar a resolver, mesmo quando a coisa ficou mais crítica. Só que os vizinhos foram percebendo que alguma coisa estava acontecendo de errado, e aí eles chamaram um cara chamado Kate Johnson, que era um estudante, um pesquisador dos fenômenos paranormais. E ele foi até a casa dos Warren, sem também combinar nada, bateu lá e falou, olha, eu sou fulano, e eu soube que está acontecendo coisas aqui, eu gostaria de ver e ver se eu posso ajudar. A família abriu a porta, ele viu as coisas acontecendo, ele ficou horrorizado, saiu tremendo de lá, e ele quem chamou os Warren. Nessa época, isso foi em 1973, os Warren estavam naquela fase de visitar as casas, pintar, e já estavam ali dando uma assessoria. E aí os Warren acabaram indo até lá. Porém, a família achou muito estranho, ficaram assim um tanto receosos do que seria feito. Na vida real, eles voltam outro dia e com um médium, com um padre, uma equipe da parte técnica. A família já achou tudo aquilo muito estranho, mas enfim, já estavam lá. Porém, no filme, nós temos um final, que não é o mesmo final da vida real, né, Wagner? No filme, quando eles voltam e começam a filmar os fenômenos acontecendo, eles filmam, mostram para um padre, para que o padre vá lá exorcizar. Só que o padre diz que isso vai demorar, porque ele tem que mostrar aquelas imagens que eles filmaram para o Vaticano autorizar, que demoraria. Assim, os Warren retornam à casa para fazer o que eles pudessem ali na hora. E qual é a decisão que é tomada? Fazer um exorcismo. No filme, o Ed, ele decide fazer um exorcismo, porque não havia mais tempo, a situação estava ficando muito grave em cima da mãe, né, da Carolyn, e ele decide fazer o ritual romano e começa a fazer lá o ritual de exorcismo. Mas na vida real, não foi assim. E foi bem problemático. Tanto que o exorcismo é basicamente o ápice do filme, mas o que aconteceu de verdade no lugar do exorcismo? Some would say my mother was possessed very briefly during a seance that went so horribly wrong that it almost cost her her life. But my mother was not possessed. My mother was attacked by an entity that entered our home or was either there already or entered our home. I have a tendency to think it was the latter. And the Warrens had insisted that my mother was oppressed and on the verge of possession, and that this was an absolutely necessary thing to happen. Michael, it was the worst experience of my life. Na vida real, eles acabam propondo, pelo menos o livro da Andrea, ela conta que eles não fizeram um exorcismo, eles fizeram orações, eles fizeram limpezas e viram que não resolvia, pelo contrário, só piorava.
os espíritos vão ficando mais agressivos. E como eles levaram uma médium, eles levaram um padre, uma médium, e nessa época a Andrea fala que a Lorraine, ela não se intitulava médium, ela se intitulava uma paranormal. E aí levaram essa médium e eles resolveram meio que fazer como uma sessão espírita e invocar os espíritos. E aí, a gente achou isso muito estranho, né? Porque eles sempre trouxeram essa bagagem, esse olhar de uma prática cristã, católica, de exorcismo, de igreja, de padre e tal. Eles fizeram como uma sessão espírita, né? Não é que tenha sido espírita, mas assim, os moldes. E a médium começou a invocar os espíritos para banir depois e tal. Eles fizeram isso na sala, a mãe estava com o pai, com o Warren e essa equipe, e as crianças estavam no quarto em cima. Não estavam, aparentemente, eles mandaram as crianças para os quartos, embora a Andrea e uma outra irmã, acho que a Cindy, elas acabaram vendo tudo escondidas atrás da escada. E foi um pandemônio, vamos dizer assim, porque a médium começou a chamar os espíritos, eles começaram a ficar bravos, a mãe na cadeira começou a se contorcer, começou a gritar, começou a urrar, e ficou numa posição muito estranha, um sofrimento, e de repente ela começou a falar em outras línguas, né? E quanto mais eles tentavam fazer alguma coisa, pior ficava, até que em um momento a cadeira onde a mãe estava foi arremessada com ela para longe. Ela bateu a cabeça no chão. Nisso, o Roger, o pai da família, saiu correndo para socorrê-la, para ver se ela estava bem, e o Ed segura ele. O Roger fica pé da vida, dá um soco no Ed. Estava achando aquilo tudo, assim, sem noção. Na verdade, a hora que os Warren chegam com tudo isso, ele nem estava na casa, ele estava trabalhando. E quando ele chega, ele vê tudo aquilo, ele acha estranho, mas enfim, estão ali, então vão fazer. E depois que tudo isso acontece, que dá errado, as crianças vendo isso acontecendo, a Andrea comenta em entrevistas que ela viu a mãe dela no chão desacordada, achando que a mãe estava morta, e as coisas batendo, e as coisas piorando. E aí o Roger toma a postura de expulsar todo mundo de casa, mandou os Warren para fora com todo mundo e diz que nunca mais queria eles ali, porque eles só atrapalharam e só pioraram a situação. Porque, apesar de estar ruim, já fazia alguns anos que isso estava acontecendo, eles já conheciam os espíritos, eles já sabiam mais ou menos como ir remediando, e nunca chegou nesse quadro. E aí, então, os Warren não resolveram, não fizeram exorcismo, muito pelo contrário, e ainda foram expulsos pela família, bem diferente do que a gente vê no filme. Her body drew up into a ball, to the extent that you would expect to hear her bones breaking. She started, first her head dropped, like she had gone to sleep. And then she threw her head back and her eyes popped open and she started looking wild-eyed around the room, like she didn't know who any of these people were. And then she started to growl and howl and cry. And then she started to speak in a language that does not exist on this planet. And then the table levitated and flew back down onto the floor. Mas a gente quer trazer isso aqui justamente para que a gente possa falar dos fatos reais e o que a gente faria com relação a isso. Exato. Ao mesmo tempo que o filme também traz elementos que aconteceram. Então, assim, esse caso foi um dos casos mais aterrorizantes realmente. E uma das coisas que também acontecia na vida real, que é muito curiosa, é sobre a hora do relógio. A gente vê no filme que os relógios param às 3h07 da madrugada. E na vida real, os relógios paravam às 5h15 da manhã. Então, o James Wan, que é o diretor, ele usou, sim, alguns elementos da vida real e outros não. Agora, fato é que quando a gente lê a história da vida real, a gente vê que ela foi muito aterrorizante. E foi até mais porque eles ficaram na casa 10 anos. Eles saíram da casa em 1980. E a gente até estava conversando, né, Wagner, que parece que a casa também criou um fascínio neles. Que uma das filhas não queria sair da casa
E quando a família foi se mudar, ela entrou em contato com as pessoas que compraram a casa para ver se eles não queriam que ela trabalhasse na casa de alguma coisa, e ela foi trabalhar na casa. E essa moça começou a namorar um dos descendentes da família anterior. E eles começaram a ter mais contato com a casa, de ir na casa, tal, até que chegou um momento que esse rapaz começou a ter comportamentos muito estranhos, muito tóxicos. Eles terminaram e ele acabou na floresta próxima tirando a própria vida. Então a história da família foi uma história realmente muito trágica. A Andrea e a família resolveram contar isso depois do 2010, através dos livros, principalmente a Andrea escrevendo o lado deles. Depois, com o filme, veio à tona, aí os Warren também entraram na história, mas a gente vê que durou muito tempo, e que foi uma família que ficou muito fragilizada. A gente vê também poucas famílias, de todas as histórias dos Warren, que vieram contar o lado deles. Essa família, hoje a gente vê nas entrevistas, que eles não falam mal dos Warren nem nada, mas eles falam o que foi feito e o que não foi feito. Já as outras famílias a gente não sabe tanto, né? Tanto que tem os livros dos Warren que conta vários casos que eles ajudaram, mas nenhum dos livros deles conta a história da família Perron. Por quê? Porque realmente eles não conseguiram ajudar e não teve uma boa relação. E também aquela coisa de que às vezes a família está num sofrimento tão grande, tentando esquecer, e tudo isso volta a relembrar. Embora, claro, né, depois a própria família acabou também se beneficiando com isso, mas até isso depois do filme. Antes do filme, os Warren já falavam disso, mas eles não queriam muito falar sobre isso, não. Wagner, esse foi um dos casos mais extremos, ou seja, esses fenômenos poltergeist, possessão, embora ela fala, né, que ela não vê como possessão, mas pelo que ela descreve, é bem possível que tenha sido. Sim. Então, teve poltergeist, teve possessão, teve materialização, porque eles viam. E aí, uma das questões que a gente conversou é: eles tinham a clarividência, eles viam, ou os espíritos que apareciam? E a casa, a região da casa que eles tinham, uma região que é rodeado de natureza, bem afastado, bem no meio do nada, no bosque, na floresta e tal, então tem muita energia, e o lugar deve ter uma energia, porque a casa foi construída em 1600 e tanto. E os espíritos falavam muitas coisas sobre a casa. Uma das coisas que eles falavam da casa, na vida real, que uma das filhas conta, que ouvia um espírito falando que tinha vários soldados mortos nas paredes. Então, deve ter acontecido muita coisa naquela casa, de centenas e centenas de anos, uma casa que vem até da época da Inquisição, que ali se tornou um portal aberto para tudo. E a casa não é muito distante de Salem, né? Dentro do que os Warren foram e agiram, a gente percebe que a própria animosidade que se criou, e sem um preparo que a Cris, a gente faria, né, para lidar com o espírito, né? Simplesmente fazer uma sessão espírita sem todos os cuidados necessários. Por exemplo, o que você faria, Cris? Para uma prática exorcista, para uma prática, é importante você ter uma autoridade espiritual naquilo, então você vai trabalhar em cima daquilo, a não ser que você perceba que precisa de uma energia específica, a depender de um ser específico. Claro que a gente está falando o que a gente faria hoje, o que eles fizeram, não no sentido de dizer que somos melhores ou o quê, a gente está falando de outro tempo, de outro período, de outra realidade, de pessoas de outras crenças, né? Do ponto de vista de bruxos, né? É o nosso ponto de vista do que a gente faria hoje usando esse exemplo. Então, os Warren, eles não tinham uma autoridade espiritual. Por mais que eles fossem católicos e tudo mais, mas eles não tinham autoridade da própria igreja, e a gente, enquanto sacerdotes, a gente sabe que um sacerdote, ele recebe os poderes daquela religião, que tem energias, que tem forças espirituais e tal, das quais você vai utilizar e ter essa autoridade para lidar com forças espirituais. Os Warren não tinham, por mais que eles tenham fé
né? E a gente sabe que eles tinham uma fé, né, naquela época, né, muito enviesada, e tudo era demônio, vão fazer o ritual romano, mas nem sempre dava certo. E aí praticavam outras coisas sem exatamente saber o que era, então com certeza isso foi dificultando. A família, na vida real, eles eram católicos, o filme não mostra isso muito, né, não deixa isso muito claro, mas eles eram bem católicos. Então, eu falei que eles saíram da casa em 1980, mas eles nunca tiveram algo que resolvesse o problema. O problema, com o tempo, foi diminuindo. A família foi se acostumando e foi diminuindo porque eles não tinham condições financeiras de sair de lá. E a gente também tem que considerar que a gente está falando daquele período, de um lugar específico, de uma casa de séculos, então tem todo um contexto. Por isso que hoje, no Brasil, que é um país mais jovem e tudo mais, a gente não tem tantos fenômenos, embora existam os fenômenos. Se a gente pegasse um caso desse, né, Wagner? Primeira coisa é conversar com a família, né, ver esse quadro psicológico da família e tudo mais, avaliar, teria que ver se esses fenômenos acontecendo, para a gente não ver se é só um quadro psicológico ou até psicopatológico, tirar tudo isso ou ver se isso também tem, e vendo se realmente está acontecendo, que não é poltergeist, possessão, espíritos muito, muito, muito hostis, que beiram, né, a materializar, a gente tem que identificar que seres são esses, porque estão aqui. Acho que uma das coisas que os Warren faziam, usando eles como exemplo, de coisas que eu já vi, né, outras pessoas que têm esse pensamento, é chegar e expulsar, sem saber por quê. Acha que Sem isso saber é demônio. ali. Ou tudo é demônio, ou tudo tem que ser expulso, porque não tinha que estar ali. Sim. Sem saber por que eles estão ali. Porque os fenômenos na vida real, na história da Andréia, que ela conta mais em detalhes, a gente vê que aconteceu umas coisas assim, que parecia que os espíritos é que se sentiam invadidos pelos vivos. Sim. Sob a ótica deles, é o lugar deles, é a casa deles. E às vezes a gente lida com forças tão fortes que não dá simplesmente para expulsar. Às vezes tem que negociar, às vezes tem que barganhar, às vezes você tem que entender, às vezes você tem que mediar. Então você tem que ouvir os dois lados. Lembra daquele fenômeno que acontece? A Carolyn, isso na história real, ela está numa mesa lá da casa, tomando café, né? De repente ela olha, tem várias pessoas também se alimentando na mesa, com roupas de outra época, só que essas pessoas olham para ela, e estranhos. Ela estranhou as pessoas estranharam ela. Então, acontece uma ruptura no tecido ali do espaço-tempo, um portal, ou me lembrou muito do filme Os Outros. Exato. Cada um acha que o outro que é fantasma. Então, são fenômenos assim que eles deveriam ser pesquisados. Às vezes a história, quando você trata de uma situação assim, ela não é tão simples. Você tem que entender os fatores, entender o local, estudar o local mesmo, onde a casa está construída, para você ir eliminando o que não é, e você vai ali entendendo como aquilo acontece para saber exatamente o que fazer, e não fazer uma coisa assim, sem entender aqueles fantasmas, sem entender melhor a situação. A gente tem que entender os outros seres como seres, independentemente de quais tipos são, do que eles estão fazendo aquilo, porque isso vai ser uma chave de como resolver aquilo. E a gente, lendo a história, né, eu comecei a ler o livro da Andréia, a gente vai vendo que tem alguns padrões. Então, por exemplo, a senhora Arnold, na vida real, ela via a mãe meio como inimiga, Rival, né? uma rival, ao mesmo tempo que ela assediava o pai da família. Só que na vida dela verdadeira, o marido morreu primeiro e ela ficou sozinha. E ela se enforca porque ela está sozinha. Então a gente vê que tem esses complexos, né, nessas pessoas. Porque foram pessoas, são espíritos, foram pessoas, são pessoas. Então nos bruxos nós vemos que quando uma pessoa morre, ela continua sendo uma pessoa. Só que no mundo espiritual, só como um espírito, só que em um outro mundo. Então a gente vai tentar entender por que aquilo está acontecendo. E pode ser que se chegue à conclusão de que, ó, família, vocês vão ter que sair daqui, porque o babado aqui é mais forte. A casa é deles. A casa é deles. Ou dá para negociar, dá para mediar. Olha, gente, vocês agora estão em outra existência.
vamos entender esse processo, vamos chamar aí outras forças ancestrais para lidar com vocês, vamos ver a história de vocês, então, qual é essa dificuldade, tal, não sei o quê, e de repente consegue. Agora, se a gente vê que existe uma hostilidade, que a família não tem como sair, e que realmente precisa de uma coisa mais intensiva, também tem recursos mais intensivos. É que nem quando você precisa tirar um invasor de dentro da sua casa. E aí você vai precisar ter esses recursos também. E aí a gente vai precisar ter o quê? Autoridade espiritual. A gente não vai fazer. Às vezes eu vejo assim, alguns caça-fantasmas, né? Em diversos lugares do mundo. Eu entra de peito cheio, eu vou tirar os espíritos daqui. Não tem nenhuma relação com nada de espiritualidade, nenhuma autoridade espiritual, está fazendo aquilo porque acha que tudo é só expulsando e não sabe o que está acontecendo ali. E vai dar ruim, com certeza, certo? Então a gente tem que ter autoridade espiritual, a gente tem que contar com forças espirituais, se a gente está lidando com seres espirituais, ver quem são, qual é a história, qual é a relação com o lugar, e ver se não tem agravantes. Às vezes, que nem essa casa, ela está num lugar que com certeza tem ali um epicentro energético, tem portais abertos, tem que fechar esses portais, ver se tem outros seres colaborando para isso, ver se tem algum médium na casa, inconsciente, que alimenta o que dá passagem. Às vezes você não consegue resolver uma situação, estou falando na questão daquela casa, e pensando nos Warren e tudo mais, mas você também pode manter alguns lugares seguros. Por exemplo, muitos dos fenômenos no filme aconteciam enquanto as pessoas dormiam. Ou seja, você isola, você cria círculos de proteção, você coloca símbolos de proteção para que as pessoas possam dormir em paz. Você cria um amuleto para a mãe que estava sofrendo aqueles ataques. E às vezes as podem dizer assim, mas os Warren, eles não lidavam com magia. Gente, eles lidavam com demônios, eles tinham uma escola de demonologia. Acho que muitas vezes eles acabavam se perdendo ali na técnica. A gente tem que pensar que nunca existiu de uma forma oficial, né, um trabalho, né? Embora os Warren sejam muito questionados e tal, a gente tem que admitir que eles foram os pioneiros em tentar ajudar as pessoas, mesmo que essa ajuda, né, tenha aí os seus condicionamentos, a entender isso. Tem muitos e muitos casos que eles participaram e que eles não participaram. No mundo, a gente conhece mais os deles porque eles são famosos, mas tem casos no mundo inteiro, que nem o da Verônica, que a gente falou em outro vídeo. Agora, eles estavam embasados no catolicismo. No catolicismo, embora a gente sabe que conceitualmente eles praticam um tipo de magia, mas eles não aceitam, né, práticas de magia. Agora a gente está em outro período, né, em outra realidade, com outras crenças, e sim, a gente tem que usar as práticas de magia, a gente sabe lidar, né, com espíritos, com diversos tipos de entes, desde de anjos a demônios, goéticos e tudo mais. Além do que, muitas vezes, certos seres podem até não ser seres entes mesmo, ser formas pensamentos, né? Ser processos parapsíquicos e não espirituais. Elementais também. Elementais, pode ser. A gente tem que saber diferenciar, por isso que ver a origem. Será que realmente é um espírito? Será que realmente é um demônio? Será que realmente é um elemental? Ou será que é uma habilidade parapsíquica involuntária, desconhecida de alguém da casa? Né? Então, isso tem que ser visto agora. Aí, dentro do conhecimento mágico e espiritual, a gente também vai lançar mão do que você está falando, né? De símbolos, de magias, de elementos, de proteções, selamentos, fechamentos, colocar guardiões no lugar. E outra coisa, nós bruxos temos uma visão de que a casa tem o aspecto da casa física e tem a parte energética da casa. Né? Então, a gente tem que ver como está essa casa energética. Que nem se falou da história da Caroline, que ela viu como se ela tivesse acessado o multiverso ali da casa, que estava acontecendo ali tudo ao mesmo tempo e as pessoas também viram ela. Então, ela está acessando não só um duplo da casa, mas como um aspecto daquela casa em outro tempo e espaço. E como que a gente separa isso? E por que que isso se abriu esses véus? Então, tem que se fechar. Então, o olhar bruxo, a gente vai entrando nessas especificidades, e não simplesmente chegar e expulsar, mas a gente tem, são relações que se dão entre mundos e entre seres, e a gente tem que ter esse olhar, para aí poder ver até onde dá para mudar ou não, ou quais os recursos necessários para isso. E a partir da identificação e das informações que a gente obtém de todas essas áreas,
Aí a gente vai saber, tá, agora quais as ferramentas a serem utilizadas, seja magia, sejam gráficos radiestésicos, sejam uma série de instrumentos mágicos, aparelhos. Aí você vai ter formas e formas de lidar conforme aquilo que você identificou. E provavelmente, a depender do nível de criticidade, vai precisar de mais de um elemento. Sim, sim. Então, aí, a gente tem que ter, a gente não trabalha sozinho, Sim. nunca trabalha sozinho para lidar com isso, no sentido de um trabalho em conjunto, de forças conjuntas, ao mesmo tempo de disciplinas conjuntas. Porque pode ser que não seja espiritual, pode ser que seja paranormal, pode ser que seja as duas coisas, pode ser que seja espiritual no nível hard. Então, tudo isso tem que ser investigado, e para isso a gente tem que ter uma visão muito ampla e não fechada num conceito religioso. Sim. Do mesmo modo também, Cris, que mesmo sendo bruxos, a gente não pode olhar tudo só no aspecto de magia espiritual, porque às vezes tem uma questão psicológica, questão do local, que também dá para se trabalhar com radiestesia. Então a gente não pode também achar que tudo só vai ser magia. Para que a gente tenha um melhor resultado, uma melhor atuação, a gente tem que ter a maior quantidade de informações possíveis. Esses filmes, quando a gente olha para esses filmes como Invocação do Mal e outros que trazem os fenômenos poltergeist, como o próprio filme Poltergeist, o filme Sobrenatural, que tem até projeção astral e tudo mais, parece que tudo é só ficção. Só que essas ficções, esses filmes, eles são embasados em fenômenos reais. Podem ser fenômenos mais raros, mas eles ainda acontecem. E nós falamos hoje do primeiro filme de Invocação do Mal. Está para lançar o 4º filme, esse ano ainda, acho que em setembro, está chegando, e a gente está falando do 1, quer falar do 2 e do 3, para depois a gente chegar no 4º filme, que também é uma história muito interessante, tá bom? E vocês? Já aconteceu algum caso semelhante? Vocês sabem de algum caso? Tiveram alguma situação na família de fantasma, de demônio, de algo que vocês não sabiam como lidar? Contem aqui pra gente. Sim, porque às vezes as pessoas têm medo de falar sobre isso, e aí a gente acha que essas coisas não acontecem. Então deixa aqui nos comentários também o que vocês acharam das nossas interpretações, do nosso conteúdo, e se vocês acharam útil e importante, curtam, comentem, compartilhem para que chegue até mais pessoas, e deixa também aí as suas sugestões do que mais vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. Então, ficamos por aqui, né, Wagner? Ficamos por aqui e aguardem o próximo programa, que sempre nós fazemos com muito carinho para vocês. Então, até mais. Tchau, tchau. Até mais.